momento, nessa disputa entre liberdade e totalitarismo que está acontecendo no Brasil, o pessoal da turma da ditadura esteve num momento tão decisivo. A temperatura que nós estamos percebendo agora no cenário político brasileiro nunca esteve tão alta. Nós estamos prestes a ter se não o maior evento político da história do Brasil. Mais de 100 deputados, 15 senadores, governadores, todos que vão comparecer na Avenida Paulista agora, nesse domingo. A expectativa é que a Paulista fique lotada do começo ao fim. Nós estamos falando de 18 quarteirões. Enquanto isso, paralelamente, nós estamos vendo aí a ruína desse governo, de acordo com as falas do Lula, que agora o Brasil é visto internacionalmente como um governo que apoia terrorista e é nazista e antissemita. Então o que a gente está percebendo? O sistema está procurando uma maneira de esvaziar a manifestação e de criar um novo fato político para proteger o Lula, porque realmente está muito ruim essa questão dele ser comparado como o único presidente nazista do mundo, o presidente que não pode entrar no Estado de Israel. E ficou muito ruim no âmbito internacional. Aí ontem sai essa matéria para começar a chamar a atenção. Achei muito interessante. Olha isso aqui. Exército prepara celas para eventual prisão de Bolsonaro e militares. A questão é, se o Exército estivesse preparando celas, e ele já preparou celas em diversos outros momentos, por que vazou para a imprensa? Por que houve esse vazamento? Esse vazamento foi proposital. Quer criar-se um fato político, algo que as pessoas comecem a discutir e debater para esquecer, criar uma cortina de fumaça para as merdas que o Lula está fazendo. Por exemplo, o recorde de assinaturas no pedido de impeachment na história do Brasil até agora são 140. Então vamos lá. Hoje o Bolsonaro vai dar uma coletiva, um depoimento. Não só o Bolsonaro. Essas três pessoas, Bolsonaro, General Heleno e General Braga. Eles vão fazer hoje um depoimento na Polícia Federal. E aí sai essa notícia. Bolsonaro pode se negar a prestar depoimento, entendo o direito ao silêncio. Defesa de Jair Bolsonaro alega não ter acesso à íntegra dos autos, e é verdade, eles não tiveram acesso, o que é normal no Brasil, nessa ditadura que a gente vive hoje. As pessoas estão sendo presas sem saber qual é a acusação contra eles, algo que só existe em ditadura. E já havia adiantado que ex-presidente permaneceria em silêncio no depoimento dessa quinta-feira. Bom, antevendo que haveria a possibilidade do Bolsonaro se manter em silêncio, olha o que a Gestapo... Engraçado, a gente está falando do presidente nazista e agora nós temos uma força nazista também, né? Uma Gestapo que está agindo totalmente ignorando o direito de defesa. Olha o que a gente está vendo aqui. Isso aqui, gente, é estarrecedor. Polícia Federal terá estratégia. Surpresa para interrogar Bolsonaro e outros hoje. Equipes que conduzirão as oitivas de Bolsonaro e de ex-ministros investigados por golpismo vão se falar durante depoimentos. Qual é a estratégia deles? Durante os depoimentos, eles poderão falar entre eles, ou seja, o agente da Polícia Federal que estiver interrogando o Braga Neto vai poder passar informações para o agente da Polícia Federal que está interrogando o General Heleno, que poderá passar para o agente da Polícia Federal, o delegado, que vai estar fazendo um interrogatório com o Bolsonaro. E, pelo que eu entendo, se houver discrepância entre as respostas, uma prisão preventiva poderia ser decretada. Como se fosse, de certa forma, obstrução de justiça ou comprovação de que alguém está mentindo. Olha a matéria. Polícia Federal adotará nesta quinta-feira uma estratégia diferente durante os interrogatórios de Jair Bolsonaro e dos demais depoentes da Operação Tempus Veritatis. As equipes que conduzirão as investigações vão se comunicar durante os depoimentos, de maneira que um delegado poderá saber o que o outro investigado está falando em outra sessão e poderá usar essas informações no interrogatório que está fazendo. A verdade é, o desgaste do governo, as merdas e porcarias que o Lula vem falando já são impossíveis de serem defendidas. Então eles estão num momento onde tem que se criar um novo fato político e tem que tentar esvaziar a manifestação do dia 25, que vai ficar muito escancarado de que lado que o Brasil tá. Ali na Paulista, aquele tanto de gente vai ficar escancarado. Hoje eu acredito que eles bateram aquele desespero no nível jamais visto antes para prender Bolsonaro. Não só Bolsonaro, também General Heleno e General Braga. E a gente viu as Forças Armadas dando as costas, completamente virando as costas e jogando no lixo o General Heleno e General Braga, duas pessoas que viveram pelas Forças Armadas. É preocupante? Muito. O que pode acontecer
qualquer coisa, porque o Brasil hoje não é um país que se tem como fazer uma análise futura. As regras não existem. Se regras fossem mantidas, se Constituição, direito, devido processo legal, direito de ampla defesa fossem realmente existentes, nós saberíamos que nem sequer esse inquérito deveria ter sido aberto. Mas é a situação que a gente se encontra hoje. Eles estão com muito medo do dia 25, assim como estão com muito medo das 140 assinaturas. E se transformou numa questão de sobrevivência, criar um novo fato político para que as pessoas parem de falar das assinaturas, do impeachment que bateu recorde de assinaturas e esvaziar a manifestação do dia 25. Agora a pergunta que eu faço para você: qualquer que seja a ação que eles tomem, você vai deixar eles terem sucesso nisso? A gente não pode desistir. Vamos orar de hoje até domingo. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar pelo nosso país. Ele nunca precisou tanto das nossas orações quanto agora. Agora, outra coisa que eu queria falar aqui, repercutiu mundialmente, né, gente? Eu não poderia deixar de falar aqui. Eu vou entrar numa situação aqui que a fala do presidente Lula, né? O que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, disse Lula na ocasião. Né? Então, eu queria só falar para o presidente Lula que os uns estão aplaudindo e dando apoio para ele são os próprios grupos terroristas. Ninguém está apoiando uma fala dessa que o senhor teve coragem de falar lá, não. Agora, o que mais me chama a atenção, essa crise diplomática, será que o Brasil quer entrar numa guerra, presidente Lula? Será que o Brasil consegue? Porque o Brasil aqui, ó, não tem educação. O Brasil não consegue arrumar as estradas do país. O Brasil não tem saúde, porque um cidadão precisa de uma cirurgia, às vezes fazer uma operação, fica aí 1 ano, 2 anos esperando a cirurgia. Não tem infraestrutura. A segurança sucateada, porque não valoriza a segurança pública, valoriza o bandido. Estamos preparados, Vossa Excelência, para entrar numa guerra? Agora eu queria chamar a atenção aqui, gente, né, de toda a situação dessas viagens do Lula, que está me chamando a atenção aqui, porque essas viagens dele é para isso aí, é para dar crise diplomática aqui e deixar o Brasil aqui mal falado no mundo inteiro. Então, o que essas viagens todas que o Lula está fazendo está trazendo de útil para o Brasil até agora? A não ser isso que aconteceu agora. Faça essa pergunta para toda a população brasileira, o que de útil está trazendo até agora aqui? O que trouxe? Me fala aqui o que trouxe. Agora, trouxe isso aqui, ó. O governo gastou mais de 3 bilhões. O governo do Lula tem o maior gasto com diárias em passagem desde 2014. Que essas viagens, que esses gastos que tem, mais de 3 bilhões. Agora, o que mais me chamou a atenção aqui é isso aqui, ó. O governo Lula prevê gastar até quase 14 milhões com internet em avião. 14 milhões com internet em avião. Eu faço uma pergunta, se o Lula fosse viajar privado, se fosse um empresário, um trabalhador que fosse viajar para fazer negócio, você acha que ele ia gastar 14 milhões de reais com internet dentro do avião? Isso é porque o dinheiro é de vocês, é muito fácil. 14 milhões de reais. Como o próprio Lula fala aí, que é um país que tem gente que passa fome, já falou isso, muitas pessoas não têm moradia, mas ter coragem de gastar 14 milhões de reais com internet para avião. Isso aqui é um murro na cara da população brasileira. Isso aqui é um tapa na cara da população brasileira. Isso aqui a gente não pode aceitar uma situação dessa, não. Né? Então, estou encaminhando até para o TCU aqui, para poder averiguar essa situação aqui, de gastar, vou repetir novamente, para a população brasileira. 14 milhões de reais de internet dentro do avião. Aí eu faço uma pergunta, se fosse com o dinheiro dele, gastaria isso? Então fica aqui só essa reflexão, viu? Então tenha humildade, presidente Lula, de reconhecer que você errou. Muito obrigado, senhor presidente.